Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Que honra estar aqui. Quando eu sentei ali, o pastor, você já é de casa, não é verdade? Eu falei, é assim que eu me sinto. Então, eu quero dizer que mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez, bispo, pastor, todas as pessoas envolvidas nessa conferência. Ontem eu estava lá em Maricá, a gente está fazendo assim, né? Que coisa boa é o reino de Deus, não é, irmãos? Em movimento, nós estamos crescendo em graça, em sabedoria. Somos o povo mais feliz dessa terra, amém, queridos? E eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você ama o Senhor. Eu e você poderíamos estar em outros lugares, mas se você escolheu estar aqui nessa noite, é porque você entende que existe algo do Senhor para a sua e para a minha vida. Eu creio assim, você crê? Amém? Você entende que quando uma conferência fala sobre avivamento, existe coisas que Deus quer fazer, mas existem coisas que nós precisamos decidir fazer. Porque Deus, Ele é educado. Você sabia disso, querido? Deus é educado. Ele não possui ninguém, Ele não agride ninguém. Deus só entra, só está num lugar onde nós damos lugar a Ele. Não é assim? Deus só manifesta a sua glória, a sua graça, o seu poder, onde Ele se sente confortável. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor está assentado no meio dos louvores do seu povo. Isso não é maravilhoso? Um lugar onde Ele é louvado, celebrado, amado, é um lugar onde Ele se assenta. Amém, gente? Então isso significa que quando Ele é honrado, onde Ele é amado, onde Ele é desejado, Ele está assentado. E o lugar onde Ele se assenta é o lugar onde Ele governa, é o lugar onde Ele diz a sua palavra, é o lugar onde Ele traz direção. Amém, aleluia. Mas nós só podemos fazer isso, ter essa presença sendo manifesta, se há uma parte em nós de desejá-la, de amá-la e de considerá-la. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. O Senhor na verdade tem um tempo já que essa palavra tem subido ao meu coração sobre considerar. E quando nós estávamos falando sobre essa conferência, sobre estar falando sobre o Espírito Santo, amados, é tão interessante que a igreja entende que tem um Espírito Santo, mas muitas vezes não considera o que isso significa. Eu estava conversando com o pessoal ontem em Maricá, que isso é muito comum numa região de praia, porque eu também vivo numa região de praia. E às vezes, quando você mora num ambiente desse, você já não olha tão animado uma paisagem que é corriqueira. Talvez, eu até brinquei, se você faz isso não tem problema, ok? Mas às vezes, a pessoa fica mais animada quando tem que pegar um ônibus, entendeu? Levar o isopor, levar o guarda-sol, ter todo aquele, sabe, irmão, aquela dinâmica de o dia inteiro, sabe, para estar naquele ambiente. Aí você fica, oh meu Deus, se eu morasse aqui, não é? Aí você fica, a pessoa tem aqui, ó, de frente. Mas sabia que às vezes a pessoa que está de frente é a praia, que vê todo dia, que está olhando todo dia, que talvez está ali indo para trabalhar e passa todo dia e talvez tenha acostumado com aquela paisagem. E quando eu dou esse exemplo, é para te dizer e para me trazer essa lembrança de que às vezes nós temos esse entendimento, que nós temos a presença de Deus, o Espírito Santo, mas o quanto nós consideramos essa presença, o quanto nós consideramos o Espírito Santo em nós. Você entende que isso faz diferença, queridos? Eu fui procurar o que significa essa palavra considerar. E olha que interessante, às vezes eu tenho a sensação de que o dicionário é crente, não é verdade? Mas não é, gente. É porque eu só com a definição eu sou abençoada, né? Eu nem fui no grego, eu nem fui no hebraico, eu nem fui nada. Eu fui lá procurar o que significa considerar. E olha o que significa considerar. Levar em conta, tomar em consideração. O verbo transitivo direto, você lembra de português? Não precisa falar isso, mas diz assim, ó. Você não faltou aula, né, irmão? Você não matou aula, mas isso não tem problema. Está dizendo lá, ó, que significa ter apreço. Eu amei isso, contemplar. Você percebe que contemplar não é a mesma coisa que só olhar? Você entende isso, querido? Contemplar não é a mesma coisa que só olhar. Não é só uma questão de abrir a janela e olhar que aquilo está lá. Mas contemplar é ter em consideração aquela imagem. É ter em consideração aquele ambiente. É procurar detalhes. Você está comigo? É procurar minúcias, coisas que só vai receber aquele que considera. Olha só o que também significa. Significa ter-se em conta, reputar. Mas o que eu mais amei, diga, ela mais amou. Você ficar aqui comigo, sabe o que significa? Ter em alta conta, em alto apreço, respeitar. Uau!
E eu peguei esse considerar o Espírito Santo, essa presença, e tenho meditado sobre isso. Irmãos, eu não sei quanto tempo você está na vida com Deus. A Bíblia diz que todo aquele que nasceu de novo recebeu um poder de ser feito filho de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Aleluia! Isso significa que aquele que é filho de Deus se torna um com o Espírito de Deus. E isso é coisa demais. A Bíblia diz, vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, eu vou dizer de novo, o Espírito de Deus habita em vós. Eu vou dizer como para você e para mim. Você não sabe que é santuário de Deus? O Espírito do Deus Todo-Poderoso habita dentro de você? Amados, se a gente entende que ter alta consideração, levar em conta e respeitar isso, muita coisa muda na nossa vida. Muita coisa a gente faz ou não faz, não por respeito à presença de alguém. Tipo, o pastor chegou. Não, mas antes do pastor chegar, a presença estava lá. Eu não posso ser uma coisa diante de alguém que eu não sou quando eu não estou na frente de alguém, você entende? Amém, gente? Porque em todo tempo o que está, o que permanece em mim é o Espírito de toda a graça. É o Espírito de Deus. E meditando sobre isso, irmãos, eu estava falando sobre esse costume de saber, não, nós temos o Espírito de Deus, aquele que nasceu de novo, recebe o Espírito Santo, agora tem um novo coração. Mas sabe, a gente está numa aliança onde a gente sabe que isso é verdade. Se a gente considerar o povo do Antigo Testamento, eles só tinham uma promessa. Existia um tempo onde as pessoas não tinham essa presença, esse Espírito dentro delas. E se você se transportar para esse momento onde tem o Espírito Santo, você sabe que ele é uma pessoa que tem emoções, que tem sentimentos, que se entristece, que ensina, que lembra, que convence, que diz a verdade, que te ajuda, que traz conselho, que traz coragem, que é advogado, que é bom, que nos assiste em nossas fraquezas. Aleluia! Irmãos, tudo isso agora dentro de nós, mas em um tempo só foi uma promessa. Durante a antiga aliança, a vigência de um momento onde Deus não podia habitar nos homens por causa do pecado, tudo que esses homens tinham era uma promessa. Eis aí vem dias, diz o Senhor. Jeremias disse, Ezequiel disse, depois o escritor aos Hebreus, explicando o que Cristo fez, o que ele anulou pela sua morte, o pecado que ele fez. Ele traz essa revelação, ele diz, eis aí vem dias, e ele repete o que Jeremias disse. Diz o Senhor, em que eu inscreverei as minhas leis no seu coração. Em que agora não será necessário ensinar cada um ao seu próximo, dizendo, conhece o Senhor. Por quê? Porque naquele dia todos me conhecerão, desde o maior até o menor, diz o Senhor. E você pode dizer isso? Diga aí, gente. Só eu que estou animado nessa noite. É que eu já chego animada, né, pastor? Diga isso. Já aconteceu. Mas isso já aconteceu. O dia onde as leis do Senhor não estão mais em tábuas de pedra, onde agora estão escritas no coração de todo homem que recebeu Jesus como Senhor da sua vida. O dia já aconteceu onde eu não tenho que recorrer a uma lei, a uma tábua para ler. Não posso fazer isso, nem isso, nem isso. Por quê? Porque agora o Espírito da graça habita dentro de todo aquele que recebeu Jesus como seu Senhor. E é esse Espírito que me diz, as leis do Senhor estão inscritas no meu coração, no meu espírito. E elas me dizem, isso não convém, isso convém. Pode seguir por aqui, não por aqui. Vai assim, não vai assim. Mas você entende que só o fato dele estar não significa que a gente está considerando? A Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não é assim, gente? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que Deus quer guiar todos os filhos? Sim ou não? Mas tem filho que ouve e tem filho que não? Olha, gente, se você tem filho, você sabe, não é? Tem filho que ouve e tem filho que não ouve. O problema é de quem quer guiar? Não, o problema é de quem não quer obedecer. Sorri, gente, mesmo com máscara, vai te ajudar. Sabe, Ezequiel, ele ouviu sobre esse dia onde um novo coração seria dado. Hoje a gente canta, né, Renan? Renan, tô com saudade de cantar aqui, né, Renan?
Mas até lembrei dessa música ontem, eu falei aqui quando eu estive com vocês. A gente canta, recebi um novo coração. Você recebeu ou não? Do Pai. E a gente ainda diz que é coração regenerado. Um coração transformado. Olha o que a gente diz, coração que é inspirado por Jesus. Ele é inspirado por quem? Mas houve um tempo em que os corações não eram inspirados. Não havia presença por dentro. Vocês se lembram que a presença vinha sobre os homens? E o pedido dos homens era o quê? Não tire de mim o quê? A tua presença. Agora, você veja, em que contexto? Num contexto onde realmente a presença não podia habitar nos homens, o Espírito de Deus não podia estar nos homens, porque os pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. Era preciso o quê? Somente uma promessa apontando, um dia esse Espírito virá e estará dentro dos homens, no coração dos homens. E eu preciso para isso preparar um caminho para que os homens voltem para Deus. Quem recebeu aqui o caminho, a verdade, a vida? Você percebe que essa inspiração, ela não era possível. Os homens, eles tinham o Espírito sobre eles para fazer e realizar alguma tarefa, reis, sacerdotes, profetas, mas logo esse Espírito se retirava, porque ele não podia permanecer, ele não podia fazer morada no coração dos homens. Então hoje a gente já está numa aliança onde a gente sabe, Deus habita em mim. Mas será que a gente está considerando que isso é maravilhoso demais? Em que existia um tempo em que essa presença não estava 24 horas com a gente, ou com eles, comigo tá, e com você também. Mas você entende? Eu fico pensando, meu Deus, eu não sei nem como seria. Porque eu estou tão entendida do que ter isso significa. Porque eu acordo pensando, Ele está comigo. Eu estou vindo para cá e sei, Ele está comigo. E quando eu vou dormir, amada, é uma consciência da presença. Eu entendo, Ele está comigo. Ele não está me deixando e voltando e procurando um lugar para pousar. A Bíblia diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me amar, o meu Pai o amará, eu o amarei. E viremos para Ele e faremos nele morada. Isso está falando sobre fixar residência, sobre permanecer, sobre estar, sobre habitar. Sabe, isso é tão maravilhoso, porque o tempo do novo coração anunciado por Ezequiel, por Jeremias, eu sei que pode ser uma promessa falando sobre a restauração do povo de Israel, mas já se aplica a todo aquele que já recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Não é verdade, irmãos? Agora, eu estava lembrando ontem desse exemplo. Você sabia que o fato de ter a presença não significa que eu consigo extrair tudo desse acesso? Porque naquele exemplo da mulher com fluxo de sangue, a Bíblia diz que uma multidão perseguia Jesus. E o fato de encostar em Jesus não tirou nada dele. Não puxou nada dele, não sugou nada dele, você entende? Apertar por apertar, encostar por encostar, não fez as pessoas acessarem o poder, acessarem a glória. Mas aquela mulher, quando entende o que a presença significa, ela acessa e ela recebe aquilo que ela honra. Aleluia! A ponto de Jesus nem ter feito o apelo, porque você reparou que ele não fez o apelo, venha quem tem hemorragia, ele não fez isso. Ele fez, gente. Ele curou sem saber. Por quê? Ele estava disponível. Você entende? Presença disponível. E quem entende o que a presença é, fica como, irmão? Esperto. Essa presença não é qualquer coisa. Ele não é qualquer pessoa. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele só não pode realizar onde não há honra, né? Mas onde há fé, onde há honra, aquele que acessa recebe. Aquele que acessa tem. Aquele que acessa extrai. E ele pergunta, alguém me tocou diferente. Quem foi? Mas muitos esbarraram. Mas não é o fato de estar nesse bolo, nessa multidão, que me faz ter consideração pela presença. Nós aqui somos muitas pessoas, com muitas histórias, com muitas demandas, com muitas coisas para fazer durante essa semana. Mas nós recebemos em níveis diferentes. Você sabia que é uma decisão minha e sua, toda vez que nos assentamos, considerar que existe algo que Deus quer fazer? Porque é um nível de consideração sobre o que Deus quer fazer que traz para a minha vida aquilo que Ele quer dar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu estava lembrando que crianças, irmãos, preste atenção nisso. Quando elas
são menores, elas querem mais saber do que podem receber do que considerar a presença. Não por nada, mas por causa do seu desenvolvimento, não é? Às vezes tem saudade e tudo mais, mas geralmente é assim, traz um presente para mim, uma surpresa para mim, o que você vai trazer para mim? Sim ou não? Sim, né? E todo pai, gente, gosta ou não gosta de dar presente? Gosta. Mas você já reparou, eu nunca esqueci isso, eu ouvi um exemplo de um ministro que eu admiro demais, ele disse, sabe, eu reparei que quando eu viajava e ficava muito tempo fora, a minha filha já adolescente, já jovem, não mais criança, ela perguntava quando o papai vai chegar. Mas ela não perguntava o que papai vai trazer. Ela queria saber quando papai vai chegar. Porque quando você cresce, quando nós crescemos em relacionamento com presença, nós não buscamos o que ela pode nos dar. Nós entendemos o que ela é. Nós entendemos, nós consideramos, nós temos respeito, nós temos estima, nós temos alta consideração. Nós entendemos, a presença é o que eu preciso. A bênção, aquilo que Ele pode dar, vem por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, porque Ele é galardoador. Essa palavra diz aquele que gosta de dar presentes, aquele que se derrama em bênção, aquele que pode dar, amado. Ele não te dá uma bênção e fica sem uma para dar para o outro, não. Ele é uma fonte inesgotável, Ele pode e Ele quer fazer. Mas a questão é que nós precisamos considerar presença e não bênção. Você entende? Isso só acontece com relacionamento, quando nós crescemos em Deus. E, irmãos, você não precisa abrir, eu sei que vocês projetam aí, né? Mas essa profecia que eu citei está lá em Ezequiel. Não vou ler todos os versículos com vocês, mas diz, né, que viria um tempo, Ezequiel 36, o 26 ou 28, depois você pode ler todo o capítulo na sua casa. Diz que dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós, gente, eu acho isso maravilhoso. Deus está dizendo por intermédio de alguém, de uma boca sua na terra, Ele está dizendo, eu porei dentro de vocês o meu espírito. Gente... Não, você não entendeu, vou te dar mais uma... Pastor, tá vendo? Vou dar mais uma chance. Ele está dizendo, porém dentro de vocês o meu espírito. Não é um espírito qualquer. A gente está falando do Espírito de Deus e Ele está dizendo. Eu tenho um projeto, eu tenho um caminho traçado, porque quem se lembra que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo? O Cordeiro só estava esperando a hora de chegar, a hora de vir, preparando esse caminho para que Jesus nascesse. E a partir do momento em que levasse, redimisse toda aquela primeira criação, aquele erro que trouxe o pecado para dentro de nós, ele tivesse liberalidade ou a liberdade ou a legalidade de fazer o quê? Agora que eles estão perdoados, limpos, lavados, redimidos, eles recebem o meu Espírito. Se você lê nesse contexto, ele está falando, eu vou perdoar os seus pecados. Eu vou tornar vocês mais alvos do que a neve. Eu vou aspergir sobre vocês água limpa. Eu vou purificar vocês. Quem aqui já bebeu da água viva, irmãos? Quem aqui já bebeu dessa água? Aleluia! Nós já bebemos dessa fonte. Apesar dessa profecia estar falando ali sobre a restauração de Israel, é isso que eu quero te dizer. Aquele que já creu, esse já experimenta essa primícia. O Espírito, penhor da nossa herança. O selo que diz que nós pertencemos a um Senhor. Aleluia. O selo que é a garantia de que Ele voltará para nos buscar, irmãos. Aleluia. Você entende que essa presença não está pegando carona em você porque não tem onde ficar? Ele decidiu morar em nós. Aleluia. Aleluia. Ele decidiu morar em nós, irmãos. Aleluia. Me chama muita atenção a consideração de Davi, a autoestima de Davi sobre a presença numa arca, numa caixa. A alegria dele em levar a arca para Jerusalém, sabendo, isso aí não é qualquer coisa, é a presença.
É a presença. E sacrificando. E não estava nem aí para nada, irmão. Geralmente quem entende presença, entende honra e entende extravagância. E também entende que ninguém tem nada a ver com a sua devoção a Deus. Aleluia. Porque Davi estava ali e foi questionado. Que palhaçada. Olha só a minha versão atualizada. Mical falou, né? Que bela figura fez o rei de Israel. Que palhaçada. Para que isso? Você entende para que isso? Para que isso? Você já reparou, né? Que para que isso? Para que isso aquele vaso de alabastro? Para que isso? Para que quebrar e derramar diante dos pés de Jesus? Mas você entende que só faz isso quem considera a presença? Olha o que é ter alto nível de estima. Você prefere um perfume ou você prefere a presença? Aleluia. Não, eu prefiro a presença. Então eu quebro. Eu quebro o vaso, eu derramo perfume, porque é a presença que importa. Quando Davi faz aquilo, Mical questiona e diz: você está fazendo uma figura, sabe, uma palhaçada, algo que não é necessário. Mas Davi sabia, diante do Senhor estou me alegrando. E eu amo, amado, citar Davi, porque naquela aliança, essa que eu estou citando, onde as pessoas não tinham essa presença que eu e você temos, ele declarava o seu amor pela presença. Isso fala sobre consideração. Ele pedia, isso me chama tanta atenção, ele pedia: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Não era isso? Olha, ele nem pediu um carro nem uma casa. Aleluia. Tem problema pedir coisas? Nenhum. Até porque ele pode dar. Mas eu só peço por causa disso? Do que ele pode me dar? Ou entendo, se não viesse nada, nem casa, nem carro, nem nada, eu já estou no lucro eterno de ter a sua presença. Falei ontem pro pessoal de Maricá que o meu pastor brinca: você pregando parece um musical da Disney, lembra de várias músicas. Aí eu falei: é isso mesmo, Deus usa cada um no corpo, né, irmão? Eu toda vez que lembro de uma falo, ele falou isso sobre mim, mas por quê? Porque eu estava ali sentada, me lembrei de uma canção, nem sei se vocês se lembram, que eu sou crente há muito tempo, né, irmão? Mas eu acho que sim. Bem nesse pedacinho, eu estava meditando sobre isso, ele diz, né? Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Vocês se lembram? Vocês também, né? Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Olha só. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, meu Deus. Você sabe, irmãos, que isso está lá. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico na sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor. Em saber que Ele faz justiça e juízo sobre essa terra. Amados, isso é maravilhoso dizer: eu conheço o Senhor. Quem é o Senhor? Eu conheço o Senhor. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai. O seu Espírito habita em mim. Ele fala comigo, eu tenho relacionamento com Ele. Ele me instrui, Ele me diz toda a verdade. Ele me revela aquilo que Ele quer para a minha vida. Eu não ando confuso, eu não ando embaraçado. Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Ele me instrui no caminho em que eu devo andar. Ele fala ao meu coração e me desvenda a sua glória. Meu Deus, irmãos. Sabe, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele diz, citando um texto da antiga aliança: nem olhos viram, vocês se lembram disso? Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas isso não se aplica a mim e nem a você. Ele está citando que se os poderosos dessa época entendessem o que significava Jesus ter se entregado, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória.
Porque crucificando o Senhor da glória, existia uma presença. Lembra que o Espírito Santo veio sobre Jesus, gente? Vocês se lembram disso? Com uma forma corpórea de pomba, você se lembra? E você lembra que ele era o unigênito, mas ele não veio para ser o único, ele veio para ser o primogênito entre muitos irmãos. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo sobre isso, ele diz, sabe, se os poderosos desse século soubessem o que estavam fazendo, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Porque o que acontece quando eu coloco uma semente na terra? O que acontece quando eu coloco uma semente na terra, irmãos? Aleluia. E quando falaram, Jesus, não morre não, ele disse, o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Aquela presença em Jesus era única enquanto ele estava aqui. Mas quando ele morre e ressuscita, a Bíblia diz que ele leva cativo o cativeiro e concede dons aos homens. Agora, lida com essa, diabo. Hashtag lida com essa, diabo. Ao invés, gente, não sobe essa hashtag, amém? Eu vou saber que foi você. Lida com essa, diabo. Que era o quê? Ao invés de ter que lidar com um, ele agora tem aquela semente multiplicada. Agora, ele tem pessoas que têm a presença de Deus nelas, multiplicada. Ele não tem que lidar com um homem cheio da presença, cheio do Espírito. Agora, amados, aquelas pessoas, elas recebem o sopro do Espírito Santo outra vez. Quando Jesus, ele está ali confortando os discípulos, em João 14. Você quer abrir lá? Eu vou abrir mais um para você falar. Só lê um versículo. Deixa eu lá abrir. Vai lá para João 14, você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Você está entendendo o que Deus está falando para nós, irmãos? Considerar essa presença vai trazer efeitos na nossa vida. Considerar o Espírito, considerar em alto grau de respeito, de honra. Lá em João 14, quando os discípulos eles estavam bem nervosos, quando Jesus estava falando, olha, eu estou indo. A minha Bíblia, que é uma Bíblia que separa aqui por assuntos, está assim, Jesus conforta os discípulos. Você não concorda? Que uma pessoa que traz resposta para tudo aquilo que era necessário, que se tem alguém doente, cura, que se está faltando pão, multiplica. Eu também não ia querer deixar embora não, irmão, você ia? Eu ia ficar, você fica aqui comigo. Por favor, eu preciso de você. Você está rindo aí dos discípulos, mas faria a mesma coisa. Ou Jesus não vai. Eu ficaria também. Mas sabe, Jesus traz uma revelação poderosa, irmãos. Ele começa a dizer, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não é? Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não começa a explicar, ele está explicando isso. Eu tenho que ir, porque assim, eu tenho, né? Essa vida, esse espírito, essa presença. Mas se eu for... Me deixa aí, gente. Porque se eu for, vem para vocês também. Vocês vão ter também. É o que ele está explicando. Sabe? E aí ele começa a dizer tudo aquilo que esse Espírito seria dentro dos homens. É lá no capítulo 14, versículo 16, que ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Quando ele fala outro, ele está dizendo alguém que vai fazer como eu faço. Você entende? Alguém que vai fazer como eu faço, só que agora estará onde? Dentro de vocês. Aleluia. Aleluia. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas pessoas dizem assim, mas se Jesus estivesse aqui, né, seria diferente. Eu já ouvi isso. Mas se Jesus, né, se fosse a época de Jesus na terra. Não, irmão, você não está entendendo. Jesus na terra estava limitado pelo tempo e pelo espaço, porque ele era um. Mas a igreja de Cristo sobre a terra é o corpo de Cristo sobre a terra. Ele é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Não existe, amado, mais a limitação para quem entende o Espírito que recebeu. A Bíblia diz que nós recebemos o Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Aleluia! Jesus começa a dizer, esse outro Consolador é outro, é alguém que vai
2, quando ele diz o que ele é, ele diz a fim, ele diz que vem a fim de quê? Ou qual é o propósito desse envio? Vocês estão desesperados porque vão ficar sozinhos? Não, eu estou dizendo, é a fim de que esteja, leia aí comigo, para sempre. Diga comigo, para sempre. No grego, para sempre. Obrigado, pastor, já pegou a revelação. Para sempre é para sempre. Da parte dele é para sempre. Somente se a gente não quisesse, isso poderia acontecer. Você não concorda? Mas ele está, ele decidiu estar. Ele decidiu permanecer, ele disse para sempre. Ele explica no versículo 17 o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, mas ele já avisa e estará em vós. Jesus está citando aqui ainda um panorama da antiga aliança, onde ele tinha que habitar com o mesmo. Lembra? Quando ele pede o tabernáculo, eu quero habitar com vocês. Eu quero fazer isso para que vocês tenham um pouco dessa presença manifesta. Foi o que Davi experimentou, não foi assim? Foi o que Davi desejou ali, um pouco daquela presença naquele nível. Mas agora Jesus está dizendo, quando eu for, eu estou indo para que essa presença que está com vocês, não esteja mais só com vocês, esteja em vocês. Aleluia, aleluia, amado, considera isso em alta estima, em alto apreço, alta consideração. Ele diz tudo o que esse Espírito faz. Ele diz no versículo, se você olhar comigo, o que é a morada, né? Ele fala, deixa eu ler com vocês ainda sobre essa morada. Olha só, ele fala no 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, faremos e viremos para ele e faremos nele morada. Você entende que ele está falando de fato sobre um lugar onde ele fixa a residência, a sua habitação? Agora, se você pensa morada, diga, sou eu. Você aceitou Jesus, é você. Se você aceitou Jesus, sou eu, somos nós. Só que quando ele diz Consolador lá em cima, você vai parar para pensar agora, ele está dizendo que o Consolador em mim, ele fez morada em mim. O que esse Consolador é? E aí era isso que eu queria ler para você. Eu fui procurar o que significa essa palavra. Na Bíblia Amplificada, ela diz que Consolador significa também conselheiro. Diga comigo, conselheiro. Mas agora você pode dizer, existe, diga, existe. Conselho dentro de mim. Você entende que existem momentos onde a gente não sabe nem como orar? Sim ou não? Você não sabe nem como começa, mas a Bíblia diz que o Espírito nos assiste. Aleluia. E Ele traz conselho. Depois de um tempo orando, meditando na sua palavra, amando a sua presença. Ah, Senhor, a sua presença é tudo o que eu preciso. Eu te amo, Senhor. Você não tem conselho vendo TV? Aleluia. Já estou acabando, gente. Você aguenta, amém? Amado, mas a gente não tem conselho vendo TV. Vendo TV a gente tem vontade de correr. De dizer, ó vida, ó céus, ó Deus. Onde estás? Você entende? Isso não nos ajuda. Mas se eu entendo, considerar é o quê? Não me acostumar com a paisagem. Jesus habita em mim. Não, Jesus habita em mim. O seu Espírito habita em mim. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Conselho está dentro de mim. Também diz que isso fala sobre ajuda. Diga, ajuda está dentro de mim. Você crê que Ele pode te ajudar? Diz nessa Bíblia Amplificada que consolador significa intercessor. Também diz que significa advogado. Significa encorajador. Diga coragem. Dentro de mim. Você entende que só a consideração disso já faria todo o medo que quer nos paralisar cair por terra? Aleluia. Medo paralisando. Coragem está dentro de mim. Deus não me deu o espírito de medo, mas de ousadia, de amor, de moderação. O que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele diz, vocês não receberam o espírito do mundo para viver outra vez atemorizados. Mas vocês receberam o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Paizinho querido. Eu quero chamar já o
grupo de música, amém, gente? Que eu já tenho que terminar, não é, pastor? Mas deixa eu ler para você mais 4 versículos que estão aí em João. Que eu estou olhando ali a hora, gente, mas olha só. Olha o que esse Espírito faz aí no 26. Você pode ler comigo? Eu estou em João 14. Você pode ir para o 26? Que coisa maravilhosa, meu Deus. Quantos amam aqui a presença do Senhor na sua vida? Aleluia. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Diga, o Espírito Santo me ensina. Sabe que ele não tem problema em te ensinar qualquer coisa que você precise aprender? Contanto que seja bíblico, não fira a palavra. Amado, quando eu casei, eu pedi para o Espírito Santo me ensinar a fazer arroz. Meu Deus, isso está na internet. Mas eu falei, Senhor, que não fique grudado, né? Que não queime o fundo, me ajuda. Aí a gente ri, irmão, mas sabe, é igual a pessoa que diz, vai orar antes de comer, vai orar antes, né? Eu já até falei isso aqui. Amado, é melhor orar de mais do que orar de menos. Amém. Às vezes eu estou no restaurante com a Maria Luísa e aí eu já monto o prato. Agora a gente viajou. Sempre falo dela, né? Aí, porque filhos nos ensinam, né, irmãos? E aí naquela coisa ali de vamos comer para poder seguir viagem, ela falou, a gente vai orar. Aí eu, sim. Então tá, filha, ora. Por quê? Não importa o ambiente. Não é porque eu estou num restaurante, ela ora. E ela achou estranho a gente não orar, porque na verdade não é um ambiente que nos move, você entende? É aquilo que a gente é que afeta o ambiente. Aleluia. E eu falei, você está certa, filha, vamos orar. Você entende que a Bíblia diz que é ensinar, então Ele pode ensinar nas coisas mais minuciosas da sua vida. Ele pode ensinar a ser mãe, a ser pai, a ser esposa, a ser marido, a cuidar do seu lar com honra, no seu trabalho. Ele pode te ensinar estratégias, Ele pode te dar uma ideia que pode revolucionar uma geração. Aleluia. Ele é fonte inesgotável. A Bíblia diz no versículo, seguindo o versículo, que Ele não só ensina, diz, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Tudo o que tenho dito. Sabe, você entende que Ele lembra só do que a gente sabe que Ele disse? E o quanto de palavra nós estamos colocando para dentro, você entende? Mas Ele faz questão de, se tem palavra, te lembrar. Eu digo isso na minha palavra. Quantas vezes numa situação eu não tinha resposta, mas Ele me lembrava a palavra. Existe uma palavra sobre isso. Eu disse sobre isso. Foi o que aconteceu com Jesus na tentação. Naquele momento onde Ele estava apertado por uma circunstância desafiadora, o que o livrou? A Bíblia diz que Ele estava cheio do Espírito. Oh, aleluia! E Ele estava cheio da palavra. Quando vinha a circunstância, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Como Ele vai lembrar se a gente não sabe o que está escrito? Eu preciso mergulhar naquilo que está escrito. A palavra é espírito, é vida. Esses dias eu estava meditando, irmãos, sobre esse versículo que a gente cita tanto. Não é a minha palavra fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. Se a gente pensar que cada palavra de Deus é fogo, não é a minha palavra fogo, não é a minha palavra fogo, não é a minha palavra fogo. Enquanto eu falo e leio essa palavra, fogo do Senhor está sobre a sua vida. Porque não é uma letra, é espírito, é vida, vivifica, entra em lugares escuros, traz luz, traz iluminação, traz sabedoria, traz entendimento, traz paz, traz graça. Tudo isso é multiplicado pelo conhecimento dessa palavra. Amado, se você precisa de paz e de graça, existe uma maneira disso ser multiplicado, é pelo conhecimento de Cristo. Não é pedindo me dar mais paz, não é pedindo me dar mais graça, é se relacionando com Ele, é entendendo que cada vez em que eu me relaciono mais com Ele, mais intimamente com Ele, considerando essa presença, mais paz eu tenho, mais graça eu desfruto. Sabe, no versículo
A gente leu o 26, Jesus diz outra coisa que o Espírito Santo faz no 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo e nada ele tem em mim. Você percebe que o Espírito Santo não tem nada com o Espírito que opera no mundo. Isso é revelador, irmãos. Ele está dizendo, vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Existe um Espírito que não vem de Deus, você entende? Existe algo que não é a verdade. Por isso ele disse, o meu Espírito te ensina a verdade. Ele revela toda a verdade. Não existe razão para um filho estar em engano, irmãos. Eu vou dizer isso. Não existe razão para um filho estar enganado quando toda a iluminação está dentro do seu coração. A gente pode perceber, isso não convém, isso não é verdadeiro, e isso não se parece com a presença que eu carrego. Aleluia, aleluia. Sabe, no capítulo 15, o 26 diz, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, diga da verdade, diz que Ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus. O Espírito Santo, Ele confirma aquilo que Jesus fazia. Por isso, nós podemos fazer obras que Ele fez e outras o que, gente? Então a gente entende, eu não preciso, fica aqui. Não, Ele foi, mas Ele deixou outro que me capacita a fazer outras coisas. No capítulo 16, o versículo 13 diz, quando porém vier o Espírito da verdade, você vê que ele faz questão de dizer, é o Espírito da verdade, diz, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de nós, ou deles, né, de nós, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito que habita em nós nos anuncia as coisas que vão acontecer. Isso significa que ninguém precisa ser pego de surpresa. Que maravilhoso é confiar em alguém que sabe do fim antes do começo. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Você é atolado em ideias, pensando o que eu faço. Se aquieta. Considera. A gente vai cantar Santo Espírito, né? Tamo ligado. Pode ser, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Davi, naquela aliança, naquela presencinha ali na arca, que eu já disse, né, ministrando, não cabia na arca, tá? Era só um tipo. Você sabe que Deus não cabe numa arca, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, eterno, não tem início, não tem fim, é infinito. Mede as águas com as suas mãos. A sua voz estremece os montes. Oh, aleluia! Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? E Davi naquela presença tão comedida, sem ser essa que a gente acabou de ler em João 16, fez tantos salmos dizendo que ele entendia sobre a presença. Eu vou ler só alguns que eu sempre separo e medito neles. Eu amo, Senhor, a habitação da sua casa. Esse é o lugar onde a tua glória presta assistência. A presença é o lugar da glória. Glória, glória, glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Somos renovados de fé em fé, de glória em glória, transformados em sua imagem como pelo Senhor o Espírito. Gente, ele disse o que eu tinha citado, uma coisa eu peço ao Senhor, a buscarei, que eu possa habitar na sua presença, na sua casa, todos os dias da minha vida. E ele diz para quê? Para que eu contemple. Ele usa essa palavra, considere, para que eu considere a beleza do Senhor e para que eu possa meditar no seu templo. Digo, gente, ele queria tudo que nós temos. Ele queria uma coisa e nós temos. Para habitar todos os dias da sua vida, considerar a sua presença e meditar no seu templo. Ei, nós somos o templo. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita em pessoas que nasceram de novo e têm um coração recriado. Ele habita em filhos
Ele habita em todo aquele que o recebeu como Senhor da sua vida. Ele habita naquele que o ama e faz morada nesse. Nós somos esse templo, esse lugar da habitação, esse lugar onde a sua glória assiste, esse lugar onde a presença traz direção. Ele dizia, olha, o Senhor, se Ele estiver sempre à minha direita, Ele diz isso lá no Salmo 16, se Ele estiver à minha direita, eu jamais serei abalado. Ele não está à direita. Davi, eu quero te avisar, Davi, vai chegar um dia que Ele vai estar dentro. Ele também diz no Salmo 16:8 e 16:11, ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Há plenitude de alegria. Na tua destra, à sua direita, existem delícias perpétuas. Aleluia, irmãos, considerar a presença. Se existe tristeza, ei, a presença está em mim. Tristeza não fica aqui. Mas eu não estou sentindo. E sem sentir, eu considero que eu tenho tudo o que eu preciso. O Espírito Santo, que um dia foi só uma promessa, agora está em mim. Eu recebi um novo coração. Eu recebi uma nova natureza. Agora aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Você pode considerar essa presença? Você pode ter em alto apreço, autoestima essa presença. Você pode fechar os seus olhos. Vamos louvá-lo, engrandecê-lo. Eu quero, irmãos, que você faça isso aí no seu lugar. Não existe maneira de que eu considere a presença por você. Isso é algo que você acessa. Isso é algo que você considera.